lendo o Evangelho de João, hoje não será diferente, nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 15. João 6, a partir do verso 1 até o verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque vira os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos, e vendo que uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou: fazei o povo assentar-se. Havia ali muita grama naquele lugar. Sentaram-se os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os à vontade entre os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. E todos ficaram satisfeitos. E quando todos ficaram satisfeitos, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram os pedaços, encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizara, disseram: este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Verso 15. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Só até aqui. Feche seus olhos. Pai querido, Deus de amor, graças te damos pela tua palavra que nós acabamos de ler e pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra, assim como o Senhor já falou aos nossos corações através da mensagem cantada, que assim também o Senhor fale conosco através da mensagem pregada, Senhor. E que o nosso coração esteja aberto a ouvir essa palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, os nossos olhos, ó Pai, possam ser iluminados pelo Teu Santo Espírito, para perceber as lições contidas nesse texto. Pai, nós oramos assim e pedimos que no nome de Jesus, o Senhor também repreenda, Pai, todo espírito contrário à pregação da Tua palavra. E tudo aquilo que nos impede de ouvir a Tua voz, que seja repreendido agora em nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor aumente a nossa fé em Ti, Senhor, e que no nome de Jesus possamos receber uma porção do pão da vida que é Cristo Jesus aqui nessa noite. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta para você ir acompanhando a nossa meditação aqui nessa noite. Irmãos, nós temos visto todo o livro de João, nós estamos falando dele em sequência, né? E agora nós chegamos no capítulo 6. E o capítulo 6 não é diferente dos outros. Lembre-se que a grande ideia do livro, do Evangelho de João, é nos fazer compreender que Jesus é o Cristo, que Jesus é o escolhido de Deus, ele é o ungido de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Então João, ele não tem a pretensão, ele não tem o objetivo de listar para nós todos os milagres que Jesus fez. Na verdade, lá no final do Evangelho de João, ele vai dizer para nós que se fossem listados cada um dos sinais que Jesus fez, não teria livro suficiente para escrever isso. Então Jesus fez muito mais do que os sinais registrados no Evangelho de João. Mas João vai, digamos que, pensar 7
que ele chama de sinais. E um sinal, um símbolo, uma figura, muitas vezes aponta para alguma coisa, aponta em alguma direção, uma mensagem. Você vai lembrar, por exemplo, daquelas placas que digam assim, respeite a sinalização de trânsito, né? Quando você está dirigindo na rodovia, tem lá uma placa dizendo, ó, respeite, atenção à sinalização da estrada. Para você ficar atento o quê? Aos sinais que aparecem nas placas, porque os sinais dão uma indicação ali, existe uma mensagem por trás daquele sinal para apontar para algo. Por que eu estou falando isso e estou usando as placas de trânsito como uma ilustração aqui para nós? Para você compreender que o sinal da multiplicação dos pães também é uma indicação para alguma coisa. Percebe? Quando Jesus multiplica os pães, ele não quer apenas saciar a fome física daquelas pessoas, mas ele também quer deixar para nós um sinal. Nessa nossa caminhada cristã, ela também é feita de sinais, de indicações. E Jesus está ensinando para aquelas pessoas. Então lá, quando nós falamos, por exemplo, do capítulo 5, e nós falamos aqui da cura do paralítico lá no tanque de Betesda, eu disse para os irmãos que Jesus opera aquela cura, no capítulo 5, ganha a atenção daquelas pessoas, para então ele começar a declarar a sua mensagem. E aí, agora que as pessoas estavam atentas, porque tinham visto o sinal que ele tinha operado, elas então estavam ali mais dispostas para ouvir o que ele tinha para dizer. Nesse caso em especial, algumas coisas acontecem antes desse milagre, que João não conta. João não vai contar isso, porque não é a intenção dele, como eu disse, contar tudo o que aconteceu. Ele vai contar situações específicas, para quê? Para nos apontar, para construir uma estrada para nós em direção à crença de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Esse milagre que nós acabamos de ler, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, é um milagre tão interessante, que chama tanto a atenção dos discípulos de Jesus, que ele vai aparecer em Mateus, capítulo 14, ele vai aparecer em Marcos, capítulo 6, ele vai aparecer em Lucas, capítulo 9, e ele vai aparecer em João, capítulo 6. Então, veja, em todos os evangelhos, esse milagre aparece. Pastor, eu achei que todos os milagres eram assim, pastor. Não, nem todos os milagres aparecem nos 4 evangelhos, sabia disso? Muitos milagres não aparecem em todos os evangelhos. Alguns contam, outros contam outros, outros contam outros, e assim vai. Por quê? Porque cada evangelho foi escrito com um propósito. Então, os milagres que João vai listar para nós são os milagres que colaboram para que eu e você, que somos os leitores, possamos compreender o objetivo que ele tem. Por que eu estou falando isso, tá? Porque quando nós lemos o texto, a gente não pode apenas achar que esse fragmento que nós lemos é todo o evangelho, porque senão a gente vai errar aqui na hora da gente buscar as lições para a nossa vida. Então, antes de buscar essas lições, eu quero que você compreenda isso. O texto ele é contínuo. Então, dos versículos 1 até o versículo 15, nós vemos Jesus alimentando a multidão, ok? Estamos juntos, amém? Não, foi muito fraco isso, acho que vocês estão longe. Vamos prestar atenção aqui em mim. Brincadeira à parte, irmão, mas se concentra aí. Do versículo 1 até o versículo 15, nós vemos Jesus alimentando a multidão, amém? Melhorou um pouco. Mas eu quero mostrar para você que o capítulo 6, ele aparece em 4 momentos especiais. 4 momentos. Veja só, o primeiro momento vai do 1 ao 14, na verdade, quando Jesus alimenta essa multidão. Depois, vai do 15 até o 21, quando Jesus, então, deixa essa multidão. O motivo pelo qual Jesus deixou, a gente leu, estava lá no 15, porque eles queriam ungir o rei à força, então Jesus deixa eles. Terceiro momento desse texto, é quando Jesus, então, começa a ensinar a multidão, isso está lá do 22 até o 59. Quando Jesus, agora que ele tem a atenção das pessoas, depois de ter multiplicado o pão e o peixe, agora que as pessoas estão ali querendo saber o que ele vai fazer, de novo,
ele vai lá, aproveita esse momento para ensinar o que a multiplicação significa, para que eles possam entender o que aconteceu. Porque Jesus não ficou o tempo inteiro multiplicando o pão ao longo da sua vida. Isso foi um fato específico, então Jesus tinha um objetivo específico. Tá certo? Depois que Jesus então ensina, a Bíblia vai dizer que grande parte dos discípulos, uma multidão de discípulos, na verdade, deixa Jesus nesse momento, porque eles não agradaram do que Jesus ensinou, eles acharam a mensagem dura. Então, do versículo 60 até o versículo 71, aí do capítulo 6, nós vamos ver o quê? Uma multidão de discípulos agora deixando Jesus. 4 momentos bem especiais para a gente entender. Jesus alimentando a multidão, Jesus deixando a multidão, Jesus ensinando a multidão e uma multidão deixando Jesus por conta do seu ensino. Guarde isso porque tem um objetivo aí, a gente tem um propósito de eu mostrar isso aqui para você hoje à noite. É importante nós percebermos que aqui João não está preocupado em narrar todos os acontecimentos da vida de Jesus, mas ele vai construir esse cenário para nós, para colaborar com o propósito dessa carta. Isso aí eu acredito que vocês já entenderam bem. Agora, quando a gente olhar de novo para esse fragmento aqui do texto que nós lemos, eu quero extrair com vocês algumas lições para a nossa vida prática. Porque tudo que Jesus faz tem um propósito. Jesus não faz as coisas ao acaso, ele tinha um propósito. Então, quando Jesus vai ali multiplicar os pães e os peixes, ele também quer ensinar uma coisa. E há uma mensagem especial aqui. Há uma mensagem para aquelas pessoas. Veja primeiro comigo, novamente, o que diz o versículo 5. Versículo 5 diz assim: levantando então os olhos e vendo uma grande multidão, vendo que uma grande multidão se aproximava. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão. Bom, que multidão é essa? Como eu disse para você que esse milagre aparece em todos os 4, vamos buscar recursos nos outros evangelhos, tá certo? Então, dê um jeitinho de marcar na sua Bíblia essa página, que a gente está aí, do capítulo 6, e vai comigo, por favor, em Marcos, capítulo 6. Marca aí, para você não perder, né? João, capítulo 6, para você poder voltar depois. E vamos a Marcos, capítulo 6, verso 30. Verso 30. Marcos 6, 30. Diz assim: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e fazer o quê? Descansai um pouco. Estou preparando para vocês agora um momento de descanso. Vocês trabalharam bastante, cuidaram de muita gente, agora é o momento da gente cuidar de vocês. Vocês vão descansar. Porque os que iam e viam eram muitos, e eles não tinham tempo nem para comer. Nem para comer os discípulos tinham tempo. Aí diz assim o 32. Assim, eles se retiraram de barco para um lugar afastado e deserto. Eles pegam um barco e se afastam. Todavia, muitos os viram partir e reconheceram. E vindo de todas as cidades, preste bem atenção no 33, e vindo de todas as cidades, correram a pé para lá e chegaram antes deles. Uma multidão viu, reconheceu, saiu correndo para ir até Jesus, para ver Jesus e os discípulos. 34. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era tarde, seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, já é muito tarde. Quero aqui fazer uma pausa, mas mantenha aí sua Bíblia aberta para você acompanhar. Veja só, qual era o objetivo da gente se afastar? Era descansar, não é isso? Eles estavam atarefados e muitos iam e vinham, eles não tinham tempo nem para comer. Só que quando o barco vai passando, eles veem que é uma multidão correndo na orla da praia
para sair correndo e chega ao outro lado antes deles. Uma multidão de pessoas aflitas, angustiadas, desesperadas, desesperançadas. Jesus olha para aquelas pessoas e teve compaixão. Não tinha como dizer, bom, a gente está aqui de descanso, eu não vou dar atenção para vocês, que agora é hora da gente comer aqui, a gente tem uma refeição, sai para lá, cambada, que agora a gente não vai poder cuidar de vocês. Não dava para fazer isso. Então Jesus olha para aquela multidão e teve compaixão dela. E ele então começa a ensinar, bom, nossos planos eram uns, mas a gente vai ter que mudar a agenda, a gente vai ter que cuidar dessas pessoas, não dá para a gente mandar essas pessoas embora agora. E ele começa a ensinar essas pessoas. Mas vai passando o tempo, e quando já é muito tarde, diz o versículo 36, que os discípulos então, percebendo que o tempo já tinha passado, dizem assim, manda-os embora, para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem algo para comer. Manda eles embora, para que eles possam ir e comprar algo para comer. E Jesus responde para eles. Jesus, porém, lhe respondeu, dá-lhes vós de comer, dá-lhes de comer vós mesmos, diz aqui na minha tradução. Então eles perguntaram, compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Aqui eu quero voltar com você para o capítulo 6 de João. Se você puder ir voltar na sua Bíblia, capítulo 6 de João, para a gente poder juntar agora essas duas coisas e extrair uma lição. Bom, o que eu aprendo com essa parte do texto? Eu aprendo, irmãos, que a gente não pode ignorar a necessidade daqueles que sofrem. A gente não pode ignorar a necessidade das pessoas que estão carentes de pão. A gente vive num país que tem uma das maiores economias do mundo, mas ainda assim é um país muito desigual. E há uma multidão de pessoas, milhões de pessoas que sofrem todos os dias porque não têm o que comer. E para mim esse texto mostra muito claramente isso. Não dá para a gente ignorar a necessidade daqueles que sofrem. A gente não pode pensar assim, bom, deixa eles irem. Jesus deixa eles irem embora para os campos, para os povoados, para comprarem alguma coisa. Deixa eles resolverem os problemas por eles mesmos. Jesus fala assim, não. Dá-lhes vós de comer. Vocês mesmos vão dar de comer. Vocês mesmos vão dar de comer essa multidão. Nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender... Nossa, ficou mais alto? Pode baixar um pouquinho. Nós precisamos aprender que não devemos desviar os olhos dos necessitados. O versículo 5 diz, levantando então os olhos e vendo uma grande multidão. Nós não podemos fechar os olhos para aqueles que estão passando dificuldade. Se na sua vida está tudo bem, se na sua vida as contas estão pagas, se na sua vida a despensa está cheia, glória a Deus por isso, Deus continue abençoando, para que você possa multiplicar ainda muito mais. Mas, meu amado irmão, nós não podemos fechar os olhos para aqueles que estão passando dificuldade. A ordem de Jesus é clara. E isso não é assistencialismo barato, não é uma generosidade vazia, não. Isso é movido por compaixão. A Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão daquela multidão. Olhou para aquela multidão, teve compaixão dela. Como os discípulos de Jesus, precisamos aprender a olhar para as necessidades dos aflitos e termos compaixão daquelas pessoas. Termos compaixão delas e atender às necessidades delas. Nós também aqui vivemos numa cidade muito rica, muito próspera. Verdade que a nossa cidade também é próspera. Mas se você passar por alguns bairros, eu não vou dizer o nome aqui, os irmãos conhecem a cidade bem, você vai ver quanta necessidade tem. Ainda tem muita gente que carece do pão, que não tem o que comer. Irmão Marçal está aqui, não me deixa mentir. A gente andando de carro com algumas cestas no carro, né? No Natal mais, no final do ano, quando nós fizemos a campanha, e a gente era abordado por pessoas no meio da rua dizendo assim, essas cestas são para doação, me dá uma. O irmão Eli estava comigo nesse dia e viu um menino que olhou pelo vidro no carro dele a cesta e falou assim, um menino, irmão, devia ter uns 7, 8 anos. Ele olhou e falou assim, essa cesta é para doação? Aí eu falei, é. Aí eu falei assim, dá para minha mãe? Dá para minha mãe?
Um garoto. Um garoto. Não dá para a gente ignorar. Não dá. Nós precisamos aprender com Jesus a olhar para a multidão, as necessidades e irem ao encontro dos necessitados, ir ao encontro daqueles que estão precisando, que não têm, e dividir com eles aquilo que a gente tem. Vou falar mais disso aqui nesse texto. Outra lição que eu aprendo é que Filipe, quando os discípulos colocam essa questão para Jesus, a primeira resposta, a primeira tentativa, né, de resposta para essa questão é: manda eles embora. Manda eles embora, porque aí eles vão dar um jeito aqui de ver alimento. Jesus fala assim: não, vocês vão dar. Quando chega no Evangelho de João, João descreve essa conversa de Jesus com Filipe. E ele fala assim, versículo 6, ele, porém, disse isso, vou ler o final do 5 primeiro. Fala assim, Jesus disse a Filipe. Eu fiquei rindo hoje à tarde pensando nisso, porque eu acho que ia dar a mesma resposta do Filipe. Eu vou ser sincero com os irmãos, vou confessar meu pecado. Eu acho que ia dar a mesma resposta do Filipe. Na minha cabeça é logo fazer uma conta, para saber quanto que a gente ia precisar de dinheiro para poder comprar esse negócio. Jesus disse a Filipe, assim: onde compraremos pão para que comam? Aí, João vai dizer para nós o seguinte: ele, porém, disse isso para colocar Filipe à prova, porque ele sabia bem o que estava para fazer. Então, Jesus é Deus, amém? Jesus sabia que ia multiplicar, mas ele queria ensinar uma lição. Quando Jesus, que é Deus, sabe o que vai fazer no futuro e faz uma pergunta, eu tenho que parar aqui e falar assim: bom, o que a palavra está tentando me ensinar? Porque tem algo aqui. Senão Jesus não ia fazer isso. Jesus não vai soltar uma palavra à toa. Se ele fez essa provocação, tem algo aqui para a gente, tem um tesouro aqui para nós. E ele fala assim, Filipe responde: 200 denários, e aqui eu quero só abrir um parênteses para te explicar. Um denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Então imagina, por exemplo, uma diária de um trabalhador comum, um dia de salário, né? Pega o salário mínimo aí, por exemplo, divide por 30, né? No caso, vai dar um dia de trabalho. Quanto a pessoa receberia? Naquele cenário da história, um denário. Aí Filipe está dizendo assim, 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Não é que todos vão se alimentar, não. É que com 200 a gente consegue nem um pouco, para que cada um coma alguma coisa. Ganha aqui, de repente, um pedaço de pão. Por que eu falei isso, irmãos? Porque a resposta de Filipe é um olhar pragmático para o problema. Então ele olha, vê o problema, Jesus o provoca de propósito, e ele logo ali demonstra o seu conhecimento de cálculo, faz uma conta rápida e diz assim, se tiver 200 dias de trabalho, de salário, não paga para que essa multidão tenha um pouquinho. Então, com isso, ele levanta para nós uma questão aqui muito importante nesse texto, muito, muito mesmo. Abre o seu coração, preste atenção nisso aqui, Será que o que nos falta para dividir o pão é dinheiro? Essa é a questão. Porque, olha só, a pergunta de Jesus está no final do versículo 5, a pergunta: onde compraremos pão? A pergunta é onde? Ninguém falou do quanto. Percebeu? Não percebeu? Olha aí no final do versículo 5. A pergunta de Jesus para Filipe é: onde nós compraremos pão? Eu não estou dizendo que você vai pagar. Você que entendeu isso, que a gente está falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu falei da onde? Aonde a gente vai comprar? Aí Filipe presume e fala assim: bom, Jesus, eu não sei se você está entendendo bem, não. A gente é duro, a gente é pobre, a gente não tem grana, e se tivesse 200 denários a gente não conseguia pagar. Aí Jesus faz isso de propósito, que sabe a resposta dele, e vai usar isso para mostrar para os discípulos e mostrar para mim, para você, que hoje estamos lendo essa história aqui, para nós aprendermos que Jesus pode fazer grandes coisas, coisas extraordinárias, milagres extraordinários,
E isso não tem a ver com quanto eu tenho no bolso. Não tem a ver com quanto você tem. Porque às vezes a gente fica se colocando o seguinte: eu vou olhar para a multidão dos necessitados, mas pastor, você não sabe a minha condição, eu sou pobre, eu não tenho muito nem para mim, eu ainda vou olhar para os outros. A gente começa a colocar obstáculos achando que a caridade, que a generosidade é uma coisa só de quem seja rico, abastado. Eu não tenho muito, o que eu vou dividir? O problema é dinheiro, porque nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata, amém ou não? Esse Deus que é dono do ouro e da prata, ele tem os recursos. Ele tem os recursos. Jesus só perguntou para ele aonde. Ele que presumiu que estava falando de recursos. Irmãos, nós nunca deixaremos de fazer a obra por falta de recursos, porque nós servimos ao Deus dessa obra, que é dono do ouro e da prata. Então, o Deus, dono do ouro e da prata, que é dono dessa obra, que é o maior interessado que essa obra aconteça, ele vai fornecer os recursos para que a obra aconteça. Ele vai fornecer os recursos. Então, eu não preciso me preocupar de falar assim: bom, mas será que a gente vai ter dinheiro para isso? Não, essa não é a pergunta. Então, quando Jesus faz isso, ele quer provocar os discípulos, e eu e você, para entendermos que não está no quanto a gente tem de recursos em mãos para fazer. Não está aí o segredo. André, outro discípulo de Jesus, ele tem uma prévia de que pode solucionar o problema. Ele diz assim, no versículo 8: disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada, não é um pão comum de trigo, é um pão de um cereal inferior. Cevada era o cereal para alimentar os animais, então é um pão ainda inferior ao pão convencional, e 2 peixinhos, não é nem um peixe, é um peixinho. Mas o que é isso para tanta gente? Então, André está tentando dizer assim, a gente até tem alguma coisa, mas eu não acredito que isso seja suficiente. Eu até tenho, não é muito não, mas eu acho que isso não vai dar. Eu não tenho fé suficiente para acreditar que isso vai dar para toda essa gente. O que vai ser isso? Isso não vai ser nada para essa gente. E aí, irmãos, com essa pergunta de André, o que é isso para tanta gente, eu aprendo um outro princípio aqui também, muito, mas muito profundo para a gente guardar. Que o segredo do milagre, muitas vezes, não está no quanto eu tenho. Não está no quanto eu tenho. Mas está na minha disposição em oferecer isso que eu tenho ao Senhor. Entende? Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu quero entregar na mão de Deus. Senhor, está aqui. Não é muito não. Eu sei que é pouco, mas está aqui e é de coração. Você vai lembrar que uma das passagens também mais profundas sobre isso na Bíblia é quando a viúva vem até o gasofilácio no templo e ela deixa ali no gasofilácio 2 moedinhas. E diz a Bíblia que Jesus estava olhando para as pessoas que vinham até o gasofilácio e colocavam as ofertas. E aí Jesus fala para os discípulos assim: essa mulher deu mais do que todos os outros. Porque todos os outros deram do que sobrava. Mas essa mulher deu tudo o que tinha. E ela só deu 2 moedinhas. Porque não está na quantidade, não está no valor. Entende? Está no seu coração, está no coração daquele que vem diante do altar para contribuir, está no coração de você quando sinceramente compartilha do pouco que você tem na sua casa com uma pessoa que muitas vezes está pior do que você, está numa situação pior. Você acha que tem pouco, mas de repente você está aqui, glória a Deus por isso, você está pelo menos empregado. De repente tem um outro irmão que nem emprego ele não tem. Aí você acha que você tem pouco e tem um irmão que tem ainda menos do que você. Mas aí quando nós temos esse pouco, irmão, mas nós colocamos na mão de Deus, falando: Senhor, eis aqui o pouco que eu tenho, mas que o Senhor possa multiplicar, irmãos, aquilo vai abençoar não apenas a nossa vida, mas de uma maneira extraordinária ainda vai alcançar aquele que tem menos que a gente.
Deus ainda nos abençoa para que aquilo possa multiplicar. Então é isso que esse texto, que essa passagem, que esse versículo está nos ensinando. Quando André traz essa questão para Jesus e levanta essa questão para Jesus, ela faz eu olhar para mim e para você e dizer assim, bom, se o que me atrapalhava, se o que me impedia de ajudar alguém, de ajudar um necessitado, é porque eu acho que eu tenho pouco, irmão, no nome de Jesus, guarda na memória esse versículo 9. Guarda isso na memória. Porque se de 5 pães de cevadas e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, naquele período histórico, me desculpe as mulheres, tá certo? Mas naquele período histórico, você vai lembrar que só eram contados os homens, então não eram contadas as mulheres e as crianças. Então, muito provavelmente, esses 5.000 que nós estamos lendo aqui, era uma multidão de quase 20.000 pessoas. Quase 20.000 pessoas foram alimentadas naquele dia por 5 pães e 2 peixes, porque o segredo do milagre não estava na quantidade de pães e peixes disponíveis, estava no coração daquele que voluntariamente oferta ao Senhor. É isso. Não se trata do quanto você tem, se trata da sua disposição em compartilhar. Olha, hoje de manhã eu disse uma coisa muito importante aqui para a igreja. E é bom que eu vou repetir isso para você poder ouvir. No reino de Deus, a matemática é diferente. Entenda isso. No reino de Deus, a matemática, quando eu divido, eu não vou ter menos. Imagina que eu tenho 2 canetas, eu dou uma para a Lúcia, e aí eu só fico com uma. Aí você pensa assim, poxa, eu dividi e perdi, né? No reino de Deus, quando a gente compartilha, na verdade, quando a gente divide, a gente está multiplicando os recursos. A dinâmica do reino é diferente. Então, quando Jesus pega o pão e divide, é ali que acontece o milagre da multiplicação. Quando ele pega aquele pouquinho e não olha só para ele mesmo, mas nos ensina a olhar para o outro. E aí ele divide. Deus Pai multiplica isso. No final do verso 10, está esse detalhe que eu acabei de falar para os irmãos. Quase 5.000. Sentaram-se os homens. Nos outros evangelhos vai dizer que eles sentam em grupos de 50 e 100. Então eles se organizam, quase 5.000 pessoas. E então os discípulos vão dividindo. Jesus divide, dá na mão deles, os discípulos vão compartilhando. E aí diz o versículo 11, que Jesus então tomou os pães, antes disso, né? Verso 11, antes disso ele parte os pães e havendo dado graças. Aqui eu queria parar, antes de continuar nesse verso, para também te chamar a atenção numa coisa. Olha só, Jesus está com poucos recursos à mão, sim? Amém? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele não pega esses 5 pães e 2 peixes e reclama. Ele não pega o pouco e murmura. Ele nos ensina um outro princípio aqui. O princípio de agradecer a Deus, ainda que eu tenha pouco. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando um momento de dificuldade, de privação de recursos em casa, e a gente começa a reclamar. E aqui Jesus está mostrando para mim e para você, não importa o quanto você tem na panela, agradeça a Deus, porque tem alguma coisa para comer. Tem alguma coisa para comer. Os irmãos aqui já da igreja há mais tempo sabem que eu já disse isso aqui algumas vezes, você tem que agradecer a Deus até quando você vai lavar a louça. Você sabia disso? Porque se você for lá para a pia e você vai lavar a louça, dê glória a Deus por isso. Porque se você vai lavar é porque o prato ficou sujo, porque tinha comida para comer. Então até isso é um sinal da graça de Deus que te alcançou e você teve provisão. Então tendo muito ou tendo pouco, agradeça ao Senhor. Deixa eu compartilhar com os irmãos um testemunho, e minha esposa pode testificar isso. Lá em casa a gente tem um costume, desde quando a gente se casou, depois que a gente faz as compras do mês, a gente coloca as bolsas todas no chão e a gente agradece. A gente pega a palavra, a gente lê um texto da palavra e a gente ora e a gente agradece pela provisão do Senhor ali na nossa casa. E quando a gente agradece, a gente pede algumas coisas a Deus. A gente pede a Deus que aquele alimento, mesmo que aos meus olhos seja pouco,
possa se multiplicar na despensa, porque nós cremos num Deus que multiplica a farinha da tigela e o azeite da botija, amém ou não? Amém? Nós cremos nesse Deus, então eu creio nisso firmemente, creio que Deus que multiplicou pães e peixes naquele dia também multiplica na minha casa e na tua casa, amém? Então creio que mesmo o pouco que nós temos quando nós apresentamos diante de Deus, é um instrumento do milagre de Deus para multiplicar aquilo, então coloco ali, e a gente pede também que Deus alcance aquelas pessoas que não têm nada, que tem menos até do que a gente tem. Graças a Deus a gente está levando alimento para casa, e quem não tem? Então que a graça do Senhor possa alcançar aquelas pessoas também. Eu não estou falando isso, irmãos, para me aparecer para você, para parecer mais santo, nada disso, mas para te ensinar um princípio. Faz isso na tua casa também. Pratica isso na sua casa também, tendo pouco ou tendo muito, coloque isso diante de Deus em ações de graça. O que Jesus fez naquele dia deve nos ensinar, tendo pouco ou tendo muito, seja grato a Deus pelo que você tem, pelo que já chegou até você, pela graça que já alcançou a sua vida, pela provisão de Deus. Agradeça ao Senhor por isso. Não seja ingrato, não seja uma pessoa que fica murmurando, na minha vida nada dá certo, e eu não consigo nada, e está tudo pouco, fica reclamando, só tem isso para comer, só tem isso para comer? Você já pensou nisso para aquela pessoa que vive, por exemplo, hoje, 2022, em uma das maiores economias do mundo, e cerca de 30 milhões de brasileiros vivem em insegurança alimentar. Você sabe o que é isso? É gente que comeu hoje de manhã e não sabe se vai comer à noite. Quem comeu à noite não sabe se vai comer amanhã de manhã. Já pensou nisso? Aí você fala assim, só tem isso para comer? Só tem isso para comer? Irmão, levanta a mão para o céu e diga assim, Senhor, muito obrigado porque tem esse negócio para comer. Louvado seja o teu nome porque temos comida para comer. Dê graças a Deus. Essa é a quarta lição que eu aprendo com esse texto. Depois Jesus então reparte a vontade, aí eu volto a dizer aqui, não importa se você tem muito ou pouco, quando você reparte, o milagre de Deus acontece, aquilo é multiplicado para nós. Deus, que é o Senhor da obra, o Senhor desses recursos, Ele então nos dá essa capacidade de gerenciar esses recursos para dividir com os que não têm. Aí no versículo 12 vai dizer assim, quando todos então ficaram o quê? Satisfeitos. Ficaram satisfeitos. Disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para o quê? Não ouvi você. Versículo 12, para o quê? Nada se perca. Outra lição importante para nós hoje aqui. Irmãos, se você teve comida para comer, é um sinal que a provisão de Deus alcançou a sua vida, amém? Amém? Não estrague comida. Não estrague comida. Não joga comida fora, não. Se você puder, busque um jeito de reaproveitar essa comida ou compartilhar ela com alguém, mas não estrague comida. Tanta gente morrendo de fome, tanta gente necessitada, é um pecado você estragar comida. Quando Jesus fala isso para os discípulos, Ele está ensinando, Ele está educando os discípulos, está dizendo assim, olha, sobrou, a provisão de Deus te alcançou? Alcançou, foi mais do que o suficiente, mais do que você esperava, mais do que eu esperava, isso não te dá o direito de jogar fora, de tratar como se não fosse nada, de descartar sem critério. Se, irmãos, a provisão de Deus chega à sua vida, você agora precisa ser um bom mordomo. O que é um bom mordomo? Um bom mordomo é aquele que vai gerenciar a despensa. Os recursos da casa estão lá na despensa. A casa é do senhor do mordomo, né? A casa é do senhor do mordomo. Você vai lembrar lá do Batman. Vou falar do Batman para você não esquecer disso. Não tem o Alfred? O Alfred é o mordomo do Batman. De quem é a mansão Wayne? É do Batman, não é? O Batman que é o bilionário ricão, que tem tudo, não é? Mas se você for ver o filme, você vai ver que o Alfred, ele cuida zelosamente de tudo, como se fosse dele.
Então, toda vez que você pensar em mordomia, pensa no Batman. É uma brincadeira simples, mas você vai lembrar disso e você vai guardar isso na sua cabeça. Pensa no Batman. Você é o Alfred. Você é o Alfred. O dono da mansão é Deus. O dono dos recursos é Deus. Aí Deus pega a chave da despensa, dá na sua mão e fala assim: agora cuida dos recursos. Você vai jogar comida fora? Você vai pegar os recursos que sobraram e vai gastar eles de qualquer jeito? Não, você tem que ser zeloso no que Deus está te dando. Aquilo que Deus lançou à sua mão, você tem que ter zelo para cuidar bem. Porque às vezes, mesmo na administração daquele pouco recurso, aquele pouco recurso é a riqueza de alguém que não tem. Aquele pouco que você acha que está administrando é o tesouro para o que não tem nada. Então não trate isso de qualquer jeito. Agradecer e depois de ter o que sobrar, não se deixar ensoberbecer, mas ser zeloso com aquilo que Deus deu. Estão entendendo isso? Amém? Por último, para a gente fechar, e a gente já aqui fazer uma prévia do que será no futuro. Primeiro uma observação aqui. Versículo 13 diz assim: eles recolheram os pedaços e encheram quantos cestos? 12. Quantos discípulos tinham? 12. Tem algo aqui? Será que Jesus está tentando mostrar algo aqui para os discípulos? Que antes disseram: 1, manda todo mundo embora. 2, fez as contas, a gente não tem dinheiro suficiente. 3, a gente tem muito pouco, não dá para essa multidão. E agora tem 12 cheios? Agora é Jesus provocando os discípulos para perceber que está nas mãos deles. Já nos foi dado os recursos. Aquilo que nós precisávamos para alimentar a multidão já está na nossa disposição. A gente só precisa ter fé para alcançar isso. A gente só precisa agora de fé para agarrar isso. Já está nas nossas mãos o alimentar a multidão. E por último, no versículo 6, vai dizer assim, versículo 15, vai dizer: percebendo Jesus que estavam prestes a vir levá-lo à força para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que Jesus faz isso? Porque aquilo que a multidão estava interessada não era o objetivo de Jesus. Jesus não estava ali para ser proclamado rei. Jesus estava ali para fazer com que aquela multidão entendesse que ela de fato tem necessidade sim do pão físico, do alimento natural, mas que aquela multidão tem uma necessidade muito maior, que é de um alimento espiritual, que é do pão da vida que desceu dos céus, que é do pão que não apenas mata a nossa fome no corpo, mas que alimenta a nossa alma e que nos pode dar a vida eterna. Que se o pão nos mantém vivo, o pão que é Jesus, aqui no capítulo 6, no verso 48, eu sou o pão da vida, o pão que é Jesus pode nos dar a vida eterna. Vida eterna. Jesus fez esse milagre e levantou para nós uma questão importante sobre o cuidado com os necessitados. Mas o principal objetivo de Jesus era mostrar para aquela multidão que eles tinham carência de pão sim, mas eles tinham uma real necessidade. E essa real necessidade é do pão da vida que é Jesus. Eu posso encontrar sim os milagres de Jesus na minha despensa. Eu posso ser sim alcançado pela graça de Jesus que multiplica os recursos que eu tenho. Eu posso ser abençoado por Deus para ter o que comer, mas eu não posso me esquecer que mais do que o pão físico, eu preciso do pão que mata a fome que eu tenho na alma, e esse pão é Jesus. Então, quando Jesus sacia a fome, Jesus, ao longo desse capítulo, e nós vamos ver isso nas próximas mensagens, ao longo desse capítulo, Jesus vai mostrar para eles que aquele pão foi importante, mas muito mais importante é você ter a certeza de que você se alimenta do pão que vem do céu, do pão que desceu do céu e mata a nossa fome na alma. Talvez você tenha necessidade de recursos hoje, talvez você está passando um momento de privação, como essas pessoas aqui passaram. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É importante que você tenha os recursos para a sua sobrevivência? É importante. A cada dia cabe o seu mal. Fique tranquilo que Deus vai cuidar de você. Fique tranquilo e tenha fé. Mas não saia daqui sem entender que mais do que o pão que alimenta o seu corpo, você precisa do pão que alimenta a sua alma. Você precisa ter um relacionamento pessoal e genuíno com o Senhor Jesus. Você precisa comer da sua comida, beber da sua bebida,
para que você possa ser salvo. Ter o alimento é importante, mas tem muita gente rica de alimento indo para o inferno. Ter a cura é importante, mas tem muita gente sem doença indo para o inferno. Então, nós temos necessidades físicas, sim, mas existe uma necessidade muito maior que nós vamos ver ao longo desse capítulo, que é a necessidade que nós temos na alma, e essa só Jesus pode preencher. Então, que no nome de Jesus você abra o seu coração para a palavra de Deus, para esse pão que desceu dos céus, para esse pão da vida, para o pão de Deus chamado Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Irmãos, nós vamos cantar um hino.